Olá, estudantes, colegas que estão assistindo a aula. Então, o tema da aula de hoje é educação, reprodução e transformação social. Então, é um tema bastante interessante, né? Que várias pessoas gostam de falar sobre isso, nós todos da educação, mas ao mesmo tempo eu queria trazer para vocês hoje alguns conceitos reflexões da história também, e como que essas reflexões e esses conceitos podem nos ajudar a ter um olhar mais crítico, mais organizado sobre como que a escola e a educação se presta a esses dois papéis, o de reprodução e o de transformação social. Então, primeiro eu queria falar para vocês, relembrar para quem já estudou sobre isso e apresentar para quem é a primeira vez que escuta falar sobre esse conceito, que é o de processo de socialização. Então, é muito importante na sociologia, é um dos conceitos mais básicos, e a gente se aproxima dele para entender que todos nós, nenhum de nós, enquanto seres humanos, nascemos prontos, né? A gente tem é o processo de nos transformar em humanos, aprender cultura, significado, valores, e isso não acontece sozinho, a gente tem que estar em relação com outras pessoas, com a nossa família, com a escola, com pessoas significativas da nossa vida. E aí existem instituições que são fortemente importantes, marcadas na nossa infância para construir a nossa identidade, que é a família e a escola, né? Então, essas duas instituições que devem estar trabalhando em equipe ou em diálogo para ter um processo de construir uma identidade sólida, uma identidade social bacana. E nessa brincadeira de entender como que a escola servir à reprodução ou à transformação da realidade dada, do status quo, a gente vai primeiro dar uma olhada quais são os aspectos da escola que são mais tendenciosos à reprodução, né? Então, com o advento do capitalismo, o capitalismo industrial, a gente tem uma demanda muito forte por trabalhadores, uma demanda por que a população, até então, antes da Revolução Industrial, fortemente rural, e também no Brasil, com o processo de industrialização, o país rural, que essas pessoas que tinham o seu processo de socialização mais marcado, mais forte, junto com a família, agora precisavam passar por processo direcionado, organizado pelo Estado, através da escola, para que eles pudessem se tornar trabalhadores tecnicamente qualificados para desempenhar aquelas funções de uma sociedade industrial que o capitalismo demanda. Então, com isso também a gente tem uma demanda que o capitalismo traz, que é de ter consumidores. Então, se a pessoa trabalha, ela recebe um salário, ela pode consumir, e aí essa roda gira, né? Então, não necessariamente essa escola que tem um viés de reprodução, ela está querendo que as pessoas pensem com a própria cabeça ou que tenham a capacidade de reflexionar e de transformar a realidade. Então, quando você pergunta assim para os estudantes na escola, por que você vem para a escola? E muitas vezes as respostas são: porque eu quero um bom trabalho, porque eu quero entrar na faculdade, porque minha família mandou. Não são respostas ruins, são respostas válidas, corretas, mas você pode observar que elas tendem à reprodução. Então, eu quero ir para a escola porque eu quero me adequar a essa realidade, eu quero me adequar a essa sociedade, eu quero ser um trabalhador, eu quero ter um trabalho, eu quero produzir, e que não é errado, é bom, mas que ela reproduz, muitas vezes, reproduz desigualdades, reproduz injustiças e não transforma, né? E daí eu trago alguns pontos que podem nos ajudar a pensar como que a escola ela pode ser instrumento ou uma instituição que transforma a realidade social mais do que reproduz, e que muitas vezes essa reprodução está reproduzindo uma estratificação separada, está reproduzindo desigualdades sociais. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que uma escola não pode ser só pautada em qualificar os estudantes para uma qualificação técnica, mas, na verdade, ela tem que desenvolver capacidades, e aí a gente poderia estar usando a palavra competências, mas ela tem
Aqui vamos dizer capacidades e competências como sinônimos, mas tem uma pequena diferenciação aí. Então, mas o desenvolvimento de capacidades permite que as pessoas, no seu próprio desenvolvimento, sejam capazes de gerir e liberar o seu potencial, gerir sua vida, e não necessariamente serem empregados, ou não necessariamente estarem à mercê de empregos subalternos que elas são obrigadas a vender a sua força de trabalho por um dinheiro que não supre as suas necessidades. Então, a chave de virar a pobreza em riqueza é aquela pessoa que tem capacidades próprias para poder gerir e transformar. Então, um outro elemento teórico importante para que uma escola ela seja uma escola que transforme a realidade social mais do que reproduza, é que a comunidade escolar, os envolvidos, seja a família, os professores, os vizinhos, os estudantes, que eles participem, que não tem aquele elemento que tem que eu mencionei antes, que a escola e a família estejam muito separadas, muito afastadas em seus interesses, em seus entendimentos. Isso é um processo também, né? Não vamos dizer que da dia para a noite a família vai morar na escola, não, mas que a família e os estudantes, e os vizinhos, e os comerciantes, e a própria escola, e os professores, os trabalhadores da escola, possam se entender enquanto comunidade, possam se entender enquanto membros de uma comunidade, de uma localidade que é viva. Outro importante elemento de uma educação transformadora é quando ela gera conhecimentos, não só reproduz os conhecimentos já existentes, já sistematizados pela humanidade. Não é que a escola não tem que ajudar os estudantes a acessarem os conhecimentos já sistematizados. Então, a gente não tem que inventar a tabela periódica de novo, a gente não tem que inventar, por exemplo, esse conceito de socialização, a gente não tem que inventar a matemáticos, não é isso. Mas que esses conhecimentos sejam instrumentos para a gente desvendar a nossa realidade e gerar conhecimentos que nos ajudem. Então, por exemplo, se na nossa comunidade escolar a gente tem um problema de como lidar com lixo, então como que as aulas de química, de sociologia e de geografia podem nos ajudar a pensar um processo que, por exemplo, a gente dê um destino ao lixo que é produzido naquela rua, naquela escola, e que a gente estava com dificuldade de lidar com aquilo. Então, por exemplo, e teria outros exemplos, mas não vou me alongar muito aqui por causa do tempo, né? E aí isso leva a um quarto ponto, que a escola ela tem que ser uma comunidade de aprendizagem. E uma comunidade de aprendizagem, ela gera conhecimentos, mas que todos estão aprendendo. Não são só os estudantes que vão para lá para aprender com os professores que sabem chões, que já sabem tudo. Não, mas que os professores estão aprendendo, os pais estão aprendendo e todos também estão ensinando. Tem uma troca aí. Então, olha só a diferença que tem. Deixa eu mostrar aqui o outro slide. Esse slide aqui. Então, quando a gente tem esse enfoque de capacidades, então a gente abandona aquele enfoque de qualidades, da educação por qualidades técnicas somente. Então, você tem uma pequena chave, porque sim, as pessoas precisam ter capacidades, precisam trabalhar, precisam gerar renda para se sustentar, mas é uma chavinha, é um tipo de educação um pouquinho diferente, né? Uma das capacidades, por exemplo, é a capacidade de pensar com a própria cabeça, é a capacidade de fazer perguntas. Então, fazer pergunta é uma capacidade. E aí, envolvimento e participação. E isso é um pouquinho diferente daquela tipo de escola que os pais levam as crianças ou os jovens para lá e voltam e não sabem o que o filho está aprendendo, não sabem nada. Então, esse envolvimento e essa participação, ela é fundamental para uma escola que quer transformar. E aí também, construção de conhecimento próprio. Então, e a gente gira aquela aprendizagem não significativa. Para que eu vou para a escola? Para ter um trabalho, para ter um emprego, tudo bem. Mas tudo isso que eu estou aprendendo ele tem que ser significativo e tem que chegar no ponto 4, que são as comunidades de aprendizagem, né? Então, a gente
não vai para a escola só para ter um trabalho, para consumir. Tudo bem, precisamos consumir. Não é que uma coisa elimina a outra. A gente tem nosso lado material, eu tenho que me vestir, tenho que comer, tudo isso vai ser atingido, mas a gente tem que entender que o propósito é um pouco mais à frente, né, do que simplesmente só trabalhar para estudar, para passar de ano, para tirar nota. Então, essa é a visão que eu tenho de uma escola que transforma e não só reproduz, e que é um processo. Então, estou aqui com os meus colegas professores de sociologia, o Conrado e o Marco, e aí, rapidinho, só queria terminar fazendo uma perguntinha para vocês. Então, se você pudesse, sei lá, fazer um passe de mágica ou dar sei lá, fazer alguma coisa e transformar a escola em um aspecto. Então, minha pergunta para vocês é o que vocês sonham que a escola poderia ser diferente ou transformada, ou um pouquinho melhor? A escola dos sonhos, uma característica. Começar, Conrado? É o seguinte, muito boa tarde, bom dia, boa noite a todos. O que eu visualizei, assim, porque a Andressa, ela conceituou de uma forma tão legal, né, ficou tão claro, ficou tão organizado, assim, para a gente entender, né, sobre o tema, sobre a questão da transformação e da reprodução, né, da educação, que eu vou trazer um exemplo, tá, para ficar mais claro de vocês verem, assim. Um exemplo qual será que é o interesse do Estado, né, e do governo do Estado na educação? Qual foi o interesse do Estado quando iniciou-se a educação, né, quando começou a se formar as primeiras escolas, né? Será que eles queriam passar um conhecimento, estimular com que os estudantes fossem pessoas que quisessem mudar aquela realidade, ou se eles queriam que pessoas se profissionalizassem para gerar dinheiro e gerar capital? Então, esses dois exemplos, eles ficam bem claro de ver o que é reprodução, né, e o que é transformação, tá? A reprodução, ela está mais ligada a você obedecer um padrão e querer manter um estado, né? E a reprodução, quer dizer, a transformação, ela é de formar um cidadão capaz de ser ele mesmo, capaz de ver além e capaz de criar algo novo. Isso aí é a minha contribuição aí. Passo para o Conrado. Também, obrigado, Marco, obrigado, Andressa. Boa tarde para vocês. Bem-vindos a todos que estão vendo o nosso vídeo. Mais uma vez, estamos aqui nesse esforço tremendo de aglutinar nossos trabalhos para tentar oferecer coisas com maior qualidade. Então, para você que está aqui vendo esse vídeo, muito obrigado por estar aqui. Espero que curta, compartilhe, se inscreva, divulgue, faça com que os seus colegas assistam também. Tentem fazer as atividades que vão ser geradas a partir desse vídeo. E em relação à pergunta que a Andressa fez, assim, você foi bem específica, né? Não para a gente falar do tema, mas para responder a pergunta: qual seria a escola dos meus sonhos? Bom, a escola dos meus sonhos é a escola pública. Assim, de fato, o que eu mais sonhei, o que eu mais respeito, o valor que eu trouxe para minha vida, para minha família, é a escola pública. Essa é a escola dos meus sonhos. E claro que esse valor, esse conceito, esse princípio que existe na escola pública brasileira, que chama-se gestão democrática, e ela acaba se materializando em uma multiplicidade muito grande de realidades. E que também tem muito a ver com os lugares, com as cidades, com a renda que faz parte daquele município, ou daquele estado, ou daquela federação, no caso o Brasil.
Então, enquanto nação, nós temos um orçamento gigante, que nunca foi dedicado exclusivamente à educação. Ele sempre foi recortado, fatiado, antes de ir para a sua destinação exclusiva. Então, o Fundeb e agora o Fundef, eles nunca conseguiram ser executados 100% como eles foram planejados. Nós nunca na história conseguimos gastar 25% do dinheiro da União, da receita da União, das arrecadações da União, e dedicar isso à educação. Então a gente ainda não consegue realizar a escola dos sonhos, porque a boa parte do dinheiro que a gente tem na educação está na remuneração dos professores, que felizmente ou infelizmente é um dinheiro que não consegue se perder no mundo aí, ficar o dito pelo não dito. E o nosso dinheiro de infraestrutura, de tecnologia, está sendo cada vez menor. Então, claro, se eu poderia falar alguns exemplos de escolas dos meus sonhos, de projetos pedagógicos e políticos que são extremamente admiráveis e incríveis. Mas eu acho que a grande potência que nós temos no Brasil hoje, no sistema educacional brasileiro, a grande chance que nós temos de ter a escola dos sonhos, é usufruir e trabalhar em prol da lei, da gestão democrática, fortalecer o conselho escolar das escolas no Brasil, fortalecer também a questão da liberdade com responsabilidade e zelo e ciência e metodologia que os professores têm de criar seus próprios projetos pedagógicos junto com as suas comunidades. Então, a escola dos meus sonhos é a escola pública onde a comunidade participa. Cara, não tem escola mais massa do que essa. É a escola onde todos podem falar e a gente constrói o projeto pedagógico com base nas demandas e expectativas do grupo, da comunidade, elaborado e estruturado por professores com experiência, qualificação, capacidade, que é o que nós temos. E eu fico muito triste de saber que as escolas estão tão esvaziadas de suas comunidades. É um chamado, um convite que eu faço aos nossos estudantes, às suas famílias, que estejam mais próximos de nós. Sentimos a falta de vocês nesse momento de pandemia, das demandas de vocês, dos pedidos. Para mim, todos são legítimos, todos são verdadeiros, a gente precisa deles para melhorar. Beleza? Mas eu já sinto que eu trabalho numa escola que pode ser de sonhos. Eu já sinto. Pode ser. Andressa e Conrado, só responder a pergunta que eu acabei falando do tema e não respondi, bem rapidinho. A escola que eu sonho é uma escola que seja diferente da escola que eu estudei na época da minha juventude, na minha época de formação ali do fundamental, do ensino médio. Era uma escola que não me dava gosto de ir. Então, aí, eu não tinha vontade de estudar. Então, a escola dos meus sonhos é uma escola que seja uma escola que chame a atenção do estudante, Sim. que ele vá para a escola com vontade, com prazer, que ele sinta vontade de estudar, que ele consiga encontrar nessa escola coisas que cresçam o olho dele, que dê paixão para ele poder estudar. Tá? Obrigada pela resposta de vocês. Então, eu só queria convidar os estudantes a assistir ao próximo episódio, que a gente vai seguir conversando sobre essa temática, mas tendo outro professor como anfitrião. Obrigada. Outro viés. Então, continua com a gente.